Olá, muito boa tarde. Mês de férias por excelência. Agosto é também um mês para o regresso de muitos imigrantes ao ambiente natal, para visitas mais prolongadas a familiares e amigos. Fátima está muitas vezes no percurso dessas visitas, nomeadamente em cada 13 de agosto, na peregrinação dos migrantes. Um tema que marca o comentário à liturgia de domingo, que lhe propomos neste programa em cada sexta-feira, contando hoje com a presença de Joaquim Nunes, que é agente pastoral numa comunidade católica portuguesa na Alemanha. Boa tarde, Joaquim Nunes, muito obrigado por estar connosco para falarmos de facto dos migrantes em Portugal e sobretudo também da sua experiência como agente e assistente pastoral na Diocese de Mainz, não é? Na Alemanha. Mas comecemos por esta marca da presença do ambiente mariano, do tema mariano, nas comunidades católicas espalhadas pela diáspora, nomeadamente na Alemanha. É um ponto de encontro dos portugueses, é um ponto também de criar pontes com as comunidades onde se inserem? Sim, nomeadamente mariano, mas nomeadamente sob a designação de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, é já hoje uma imagem de marca das comunidades portuguesas na Alemanha. Penso que noutros países será também, mas falo da Alemanha que conheço melhor. E quase todas as comunidades oferecem celebrações e organizam celebrações e encontros ao longo do ano, em maio, agora em agosto não, que estamos cá, mas em maio, em outubro, há celebrações e há encontros à volta de Nossa Senhora de Fátima. Também há encontros regionais. A nível da Alemanha há 3 ou 4 lugares que são verdadeiramente pontos de encontro e que reúnem as comunidades de toda uma região. E é interessante porque as pessoas vivem isso um pouco como aqui, vêm de Portugal todo para se encontrar em Fátima, lá vem toda uma região, a Alemanha é grande, para se encontrarem em determinados pontos de encontro. O que eu acho ainda interessante nos últimos tempos, na evolução, é quando as comunidades portuguesas convidam localmente, celebram localmente, lá onde elas estão, na cidade onde estão, na diocese onde estão, e convidam as comunidades de outras línguas, e nomeadamente a comunidade de língua alemã, que é a comunidade maioritária. E aí acho interessante porque aí acontece algo que eu acho que é um bocado um indicador do futuro, que é, de facto, cada comunidade dar o que é seu, na pastoral, como na religiosidade, como nas tradições neste caso religiosas, dar o que é seu e dar o que é seu com esta convicção, com esta certeza de que é um contributo para os outros. E a verdade é que os outros aderem. Tem, de facto, acolhimento essa proposta junto do... Sim, na minha experiência, nós, por exemplo, numa pequena comunidade que pertence à cidade de Frankfurt, nós convidamos a paróquia alemã a juntar-se a nós. Aliás, usamos regularmente a igreja deles, portanto nós não temos igreja própria. Como sabe, na Alemanha os imigrantes não têm igrejas próprias, nós, como nos Estados Unidos, não. Na Alemanha usamos as igrejas. E isso é desde logo um fator de integração. É um fator de integração, portanto temos que estar necessariamente em contacto, porque usamos as igrejas das paróquias locais, das paróquias territoriais, mas quando nós tomamos alguma iniciativa que ultrapassa um pouco a nossa língua, e neste caso uma oferta de uma procissão de velas, uma missa seguida de procissão de velas pelas ruas da cidade, é algo que não tem tradição na Alemanha. Os alemães não fazem normalmente procissões, não conhecem, não tem grande tradição. Então é interessante ver como as pessoas aderem. Há um mistério do terço que se reza em alemão, há um cântico em alemão, o padre alemão está e participa, e eu acho isso não só esteticamente bonito, interessante, mas também em termos teológicos enriquecedor. Aquilo que Frei Roger dizia em relação às confissões. A unidade da Igreja será se cada confissão, no caso das confissões cristãs, contribuir com aquilo que é específico. Não vamos negar-nos uns aos outros, mas vai cada um olhar para si e perguntar o que é que nós temos para oferecer para uma reconciliação dos cristãos. E eu penso que na imigração será também um pouco isso. O que é que cada comunidade, de Portugal, da Espanha, da Itália, da Croácia, o que é que cada comunidade cristã dos diferentes países, das diferentes culturas, o que é que elas têm a propor e a oferecer para uma igreja em situação intercultural, não é? E acredito que essa seja também uma grande experiência que realizou na Alemanha já há quantos anos? Estou na Alemanha a trabalhar na Diocese de Mainz há 36 anos. 36 anos. Há 36 anos. Enfim, entre várias funções, as últimas são sobretudo de coordenação dessa pastoral. Exato. Não é? Nos últimos 8 anos, a Diocese pediu-me para eu assumir a coordenação e um trabalho depois de não só junto dos portugueses, mas junto das outras comunidades de língua materna.
As várias comunidades que estão na Diocese de Mainz. Os grandes grupos, claro que são os polacos, os italianos, os croatas, mas também aos espanhóis, os portugueses, os que têm comunidades organizadas, mas depois há muitos outros que não têm comunidade própria. Então há todo um trabalho a fazer para reunir e para incentivar a participação. Eu gosto mais da palavra participação do que da palavra integração. É chamar cada um a participar, não ficar cada um no seu canto, não ficar cada um na sua igrejinha, mas participar neste projeto de igreja intercultural. E realizam esse propósito que há pouco lembrou do irmão Roger, de cada confissão, no caso cada comunidade, dar o que tem de melhor. Dar o seu específico, dar o que tem de melhor. E assim acontece algo em que diz a minha identidade não fica posta de lado, não fica posta na gaveta, eu não tenho que pôr nada de lado. Porque a Igreja Católica a maior parte é comum, quer dizer, esse é o grande valor da Igreja Católica, não? Que nos dá, de facto, à partida uma vantagem sobre outras igrejas. Não? A Igreja Católica tem muito de comum. Muito mais aquilo que nos identifica uns com os outros do que aquilo que nos separa. Separa, até a palavra a palavra já não cai bem. Porque aquilo que nos é próprio, quer dizer, aquilo que é próprio de cada um, são tradições culturais, neste caso, ligações com uma determinada imagem, uma determinada figura, neste caso, Nossa Senhora de Fátima, claro. E sente a unidade a partir dessa diversidade, dessa participação específica de cada comunidade? Trabalhamos para isso, não? nunca se pode dizer que já estamos satisfeitos com aquilo que se conseguiu, mas trabalhamos no sentido que... E desde logo esse objetivo, né, ter esse objetivo e que não permitir que cada comunidade fique no seu gueto, é desde logo o horizonte desejável, não é? Certo, claro. Não se pode aceitar mais uma igreja onde as pessoas ficam fechadas, como se não pertencessem à mesma igreja. A palavra católico significa precisamente isso, que abrange o mundo inteiro. Portanto, ninguém pode dizer que não é membro, ninguém pode dizer que não tem nada a dar, ninguém pode dizer que o que se passa com os outros não lhes diz respeito. Isso seria, digamos, um pecado contra a catolicidade da igreja, não é? E nós já falaremos especificamente sobre a presença dos migrantes em Fátima, nesta peregrinação de 12 e 13 de agosto e, enfim, em passagens que acontecem ao longo do ano, também eu acredito. Antes, e a conversa estava-nos a levar por aí já, o Joaquim Nunes está na Alemanha, nós aqui em Portugal, nomeadamente sobre temas de debate na Igreja Católica Alemã, vamos ouvindo falar alguns temas e muitas vezes apontando até para perigo de divisões. Conte-nos o que é que está a acontecer de facto na Alemanha, a partir de quem vive também esse debate interno na Igreja, numa diocese em concreto, a Diocese de Mainz. A nível nacional, mas claro, a nível nacional tem que ser assumido depois por cada bispo diocesano e está a ser assumido pela maioria. Há um processo de reflexão em curso que os entendidos dizem já não acontecia desde o sínodo das dioceses alemãs. Portanto, de 71 a 75, no rescaldo, ou melhor, no seguimento do Concílio Vaticano II, não é rescaldo, porque o Concílio estava a começar, quando acabou, começou então, os bispos alemães vieram com os seus peritos que estiveram no Concílio, foram os mesmos, Karl Rahner e outros, não? Só para aceitar o maior nome, vieram para a Alemanha e começaram a preparar, primeiro a nível diocesano, cada diocese por si, e depois no conjunto o sínodo das dioceses alemãs. E publicaram no fim uma série de documentos que se calhar são maiores que os do Concílio, não é? E aí tomaram decisões de aplicação do Concílio. Por exemplo, é interessante para nós, há um documento do Sínodo das Dioceses Alemãs que se dedicou à problemática dos trabalhadores imigrantes que estavam a chegar à Alemanha desde os anos 60. E foi decidido, nesse sínodo, criar as comunidades de língua estrangeira. É interessante. Portanto, realmente a aplicação do concílio, assim, ponto por ponto e campo por campo da pastoral. E os entendidos dizem que, desde então, não houve um processo nacional de reflexão como está a haver agora. Que dá pelo nome de processo sinodal. Que é um processo que o Papa deseja também. É um processo que o Papa deseja, o Papa acabou de desejar para a Igreja toda, e que vem da palavra sínodo. O próprio Papa, na carta que escreveu aos bispos alemães, não só aos bispos, o Papa escreveu ao povo peregrino, ao povo de Deus peregrino na Alemanha. É interessante, o Papa não escreveu só aos bispos, como às vezes acontece. Nessa carta de junho de 2019, o Papa dizia, realmente, o sínodo é o nosso caminho.
O sínodo, a palavra sínodo do grego significa caminho comum, e a Igreja não pode deixar de não fazer este caminho comum, onde cada batizado, onde cada crismado é chamado a participar, a caminhar em conjunto com os outros. E, portanto, é um processo sinodal, não é um sínodo. A Igreja, neste caso, a Igreja Alemã, decidiu, em 2019, decidiu fazer esta caminhada, depois de toda a crise provocada pela publicação dos abusos de pedofilia e de poder dentro da Igreja. Não é só a pedofilia, abusos de poder. Eu sublinho este outro aspecto, que muitas vezes se reduz só à pedofilia, mas não, há realmente abusos de poder dentro da Igreja que se manifesta também na pedofilia, de modo mais dramático. Os bispos estiveram reunidos e disseram que isto obriga-nos a fazer uma reflexão profunda sobre a vida da Igreja, sobre o futuro da Igreja no nosso país. Atrás estava um estudo que a Conferência Episcopal pediu a peritos das universidades, de 3 universidades alemãs, Mannheim, Heidelberg e Gießen, por isso é conhecido com o nome de MHG, são as 3 universidades que colaboraram. E esse estudo revelou que o problema da Igreja não é o problema da pedofilia, o problema da pedofilia e dos abusos sexuais, que foi aliás como a bola de neve começou a rolar depois das denúncias feitas por um jesuíta. Foi a própria Igreja, portanto, foi gente da própria Igreja que veio para fora dizer temos que fazer alguma coisa. O que está a acontecer e acontece nos nossos lares e nos nossos colégios é insuportável, não podemos continuar. Foi um jesuíta em Berlim que saiu para a rua com a denúncia. Depois as coisas avolumaram-se de tal maneira que os bispos resolveram então fazer uma investigação de fundo, diocese por diocese e a nível nacional, e esse estudo concluiu que, afinal, o problema é um problema de estruturas da Igreja, não é um problema de pessoas que falharam, de pecadores individuais, e o resto estaria tudo em ordem, mas que este problema é um problema, por exemplo, do modo como a Igreja, a instituição, vive o poder e o assume, e como ela se encara a si mesma no sentido de instituição em relação às pessoas. A questão, o que é mais importante é proteger a instituição e esconder os problemas. Está um problema de poder, de poder. O poder que se protege a si mesmo. Não? Então foi resolvido iniciar este caminho, este processo sinodal, e evitou-se a palavra sínodo. O sínodo tem um estatuto canónico muito específico, como sabe, exigia que o Vaticano também aderisse e tal. Eu disse, não, para já é uma reflexão nossa, nós vamos pôr-nos a caminho, vamos fazer um processo, uma caminhada sinodal, e escolheram 4 temas. Um deles, o mais importante, é de facto esta questão do poder e da participação do poder na Igreja. Outra questão é, de facto, e aí tem a ver com os abusos sexuais, outra é a questão da sexualidade e de vida sacerdotal dos padres, questão do celibato. Um outro tema é a questão da moral sexual em conjunto da Igreja. A Igreja tem que rever a sua moral sexual, porque deram conta que há um grande desfazamento entre a vida moral sexual dos católicos, dos bons católicos, e aquilo que está escrito nos documentos da Igreja. E, por fim, o lugar da mulher, a participação da mulher nos serviços e nos ministérios. Não só nos serviços, porque aí toda a gente está de acordo que as mulheres participem nos serviços, mas que também participem nos ministérios. Esses são os 4 pontos que estão a ser discutidos. A pandemia fez atrasar o processo, estava previsto terminar em finais deste ano, ser concluída, mas vão ter que adiar por pelo menos mais um ano. Há perigos de ruptura, de divisão? Acha? Eu acho que não. Que lá está dentro. Aqui por vezes, e por isso começava a ter esta conversa por aí, por vezes o que chegam são essas ameaças. Ouça, de facto, no processo sinodal foi claro que o processo só se iniciaria se todos os bispos residenciais, portanto temos 27 bispos residenciais, se todos aderissem. E todos aderiram. Nem todos, naturalmente, têm a mesma opinião sobre todos os pontos. Há, de facto, uma minoria que, em alguns pontos, está em desacordo com o voto habitual da maioria. São cerca de 6 a 7 bispos residenciais, mas todos estão a colaborar no processo. Depois, foi decidido que não haverá decisões que sejam válidas para as dioceses sem que cada bispo as aplique. Esse é o princípio também do direito canónico. Cada bispo é responsável pela sua diocese. E mesmo decisões que possam ir contra o que, por enquanto, e que neste momento são as orientações do Vaticano? Por exemplo, não há nenhuma decisão nada contra a posição do Vaticano. Não há nada. Poderá haver, e isso foi decidido, se houver alguma
algum voto dos representantes das dioceses e dos movimentos e das comunidades no processo sinodal. Se houver algum voto em algum tema que não se possa resolver na Alemanha, mas que tem a ver com a Igreja Universal, vai como voto. É o voto que vai, não se decide nada, é o voto que segue para a Santa Sé, para ver, nós aqui achamos que a Igreja devia mudar neste ou naquele ponto. Será o caso do celibato. A Igreja Alemã não tem poder para alterar a disciplina do celibato, quer dizer que o celibato continua a ser condição para a ordenação dos ministros, dos presbíteros, não será mudada na Alemanha. Claro. Podemos dizer, mas então, provavelmente irá um voto nesse sentido. Provavelmente tudo se encaminha que a Igreja Alemã, no fim deste processo sinodal, vai dizer, nós aqui achamos que é bom finalmente avançar com a ordenação dos viri probati, que é uma questão que teologicamente, como sabe, já está clara há muitos anos, não há nada sobre. Nós achamos que o celibato não é a única forma de vida de um ministro que se quer dedicar ao sacerdócio. Nós achamos que não é. E nós achamos também que mesmo aqueles que já estão ordenados agora poderão rever a sua posição neste campo, porque é triste se as pessoas encaram o celibato como uma obrigação e depois acabam por não o viver. E depois caem em situações semelhantes àquelas que se verificaram na pedofilia. Poderemos dizer, pelo que nos está a contar, e pela participação não só das lideranças católicas, mas também de movimentos, de leigos, etc., que é um autêntico processo sinodal a que está a decorrer. Então, exatamente. Estão todas as dioceses envolvidas. Foi decidido que haverá metade dos participantes são delegados das comunidades e dos movimentos, e outra metade são os próprios bispos, mais as pessoas de confiança, teólogos que eles escolheram. Portanto, estão atualmente 230 delegados ao processo sinodal. Têm assembleias 2 por ano. A última foi em videoconferência. Assembleias plenárias, e no espaço intermédio trabalham em grupos de trabalho sobre os 4 fóruns, os 4 temas grandes que foram decididos à partida. Temas que, por certo, se podem alargar a outros países e que marca, de facto, esse caminho sinodal que o Papa deseja. Está a aparecer um grande interesse de muitos países. Desde o princípio houve observadores de outras igrejas, da França, da Holanda, da Suíça, de Portugal, não sei se esteve alguém. Desde o princípio estiveram bispos presentes. Mas estão portugueses também interessados nesse debate. Mas estão a chegar de todos os países, Estados Unidos e de outros países, está a chegar a uma moção de interesse, no sentido de que o processo continue e que toda a gente aguarda com expectativa quais são as opções que a Igreja Alemã faz, porque tem a ver um bocado com o mundo inteiro. Quer dizer, claro que a Igreja Alemã tem uma capacidade de refletir, talvez eu possa dizer isso aqui, que outras não terão. A Igreja Alemã tem um grande grupo, tem muitíssima gente formada em teologia. Não só os que estão no ministério, mas muitos leigos. A Igreja forma, como sabe, quase todas. E de tradição católica? Quase todas as universidades do Estado, e há muitas universidades do Estado, todas têm uma faculdade de teologia, tem 2 às vezes, protestante e católica. Portanto, e há muita gente que se forma em teologia e que nunca trabalha como funcionário da Igreja, como pessoa a tempo inteiro, como eu trabalhei. Há muita gente que está, e também não está nas aulas de religião, que está nas editoras, está nos jornais, está nas televisões, e que tem o curso de teologia. E essa gente é gente que está sempre disposta a colaborar quando se trata de refletir, e reflete bem, porque tem uma formação por trás, não é? Ótimo, esse facto é um ótimo exemplo para essa participação de todos os batizados, não é? nesses processos. Joaquim Nunes, temos poucos minutos, mas ainda vamos olhar a liturgia deste domingo, vamos ouvir o Evangelho e depois pedir também um comentário a esse texto do Evangelho. Começamos por ouvir parte do Evangelho que é lido nas Eucaristias deste domingo. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E este é, de facto, o início do texto, depois segue o texto do Evangelho com esta oração do Magnificat, não é? E pedi-lhe, Joaquim Nuno, no seu comentário a este texto, a esta festa também, esta solenidade que se assinala este domingo, a Assunção de Nossa Senhora. Pois, é interessante que nós lá, por exemplo, na região onde eu vivo, tomamos como texto, fazemos uma celebração regional em honra de Nossa Senhora de Fátima, louvor de Nossa Senhora de Fátima, e fazemos sempre no domingo a seguir à Ascensão, quando aqui em Portugal se celebra a Ascensão. Mas como na Alemanha se celebra a Ascensão na quinta-feira, continua a ser feriado na Alemanha. Nós pegamos nestes textos também os textos da Assunção. Sim, porque a Assunção, no fundo, o que é? A Assunção é nós, como cristãos, dizermos que acreditamos que em Maria já aconteceu aquilo que Deus quer que aconteça com cada um de nós, não é? Quer dizer, no fundo, a grande mensagem dos cristãos com que eles entraram na história é dizer: nós acreditamos que Deus tem um sonho para este mundo, que é acabar com a morte. A morte não está nos planos de Deus. E, portanto, nós passaremos todos da vida para a vida, de menos vida para mais vida, que é a vida em Deus. E, portanto, com ela, com Maria, já aconteceu isso. Aconteceu com Jesus Cristo. Aliás, é a segunda leitura de hoje, não é? Da Carta aos Coríntios. Aconteceu com Jesus Cristo e aconteceu com a sua mãe. E nós acreditamos que a Assunção é uma forma, digamos, muito específica de afirmar a ressurreição também, não é? É uma forma particular de afirmar a ressurreição. E acredito que esse seja também um sonho para a vida de muitos migrantes, não é? E de muitos imigrantes, para procurar essa vida plena. Sim, eu penso que... A partir das circunstâncias de cada dia. Eu penso que o sonho é o sonho de toda a gente, não é? Mais vida. Agora, o importante é que, acho que isso é o trabalho nosso nas comunidades, e o trabalho de quem faz catequese, ou de quem faz uma pregação, ou de quem trabalha com as pessoas, é dizer: pois, aquilo que tu sonhas é aquilo que Deus sonha para ti. Quer dizer, é dizer às pessoas, no fundo, aquilo que tu tens em ti como sonho para a tua vida corresponde àquilo que também, em boa parte, não será no pormenor, mas no seu conjunto, o sonho que tu queres, que é ser mais feliz, que é viver a vida, é aquilo que Deus quer para ti. Vê lá se nós, enquanto porta-vozes deste Deus, enquanto gente ao serviço deste Evangelho, vê lá se nós podemos ajudar-te. Mas aquilo que tu procuras é aquilo que Deus quer propor-te, não é? Uma ótima mensagem para dias de descanso e de férias que se vivem, e agradeço muito, Joaquim Nunes, ter apresentado desta forma o texto do Evangelho e a festa deste domingo, a Assunção de Nossa Senhora. Muito obrigado e felicidades para o trabalho na Alemanha, o trabalho por cá. Vamos nos encontrando. Muito obrigado também. Obrigadíssimo. E agradeço, de facto, ter estado aqui no programa Eclésia, neste dia em que olhamos, sobretudo, a presença dos migrantes na peregrinação em Fátima. São propostas que lhe fazemos, e recordo também que mais logo no programa da Antena 1 passa no programa Eclésia com propostas de visita nas várias dioceses do país. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana, boas férias se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.